Vem, cachorrada. Cima. Vem, Guapo. Vem. Vem, Guapo. Guapo. Chega aqui. Vem. Vem, Guapo. Vem, Guapo, vem. Que Guapo. Para, Macaco. Vai ser fresco. Vem, Guapo. Oxi, não acabei. Tá, deixa. Mas vamos gravar então agora bem. No alvorecer da querência. Vocês estão vendo aqui, meus amigos. Que coisa linda, né, tchê? O alvorecer do Rio Grande, vocês vão ver ali a barra do dia, onde é que nasce o sol. Gravando cedo hoje, né, tchê? Não fumem. Fumar faz mal pra saúde. Mas infelizmente a gente começa de vez em quando a fumar de brincadeira, e quando tu vê, tu já tá com esse vício maldito, né, tchê? Que é que nem o vício da canha. Ó, a cachorrada. Já se assombrou pra lá, né? Mas buenas então, espero que todos estejam bem. Depois dessa nossa semana bastante trágica no nosso estado, né? Com vítimas, com as enchentes e tudo mais. E eu vim aqui na madrugada alta, já não tão alta, porque já são 6 horas da manhã, né? Mas fizemos um fogo, esquentamos água, já tratemos um pouco dos bichos, daqui a pouquinho já tratemos o resto. E viemos aqui falar, estender a solidariedade nossa, né? Já deixei ali os postos de coleta, o pouquinho que o cara tem para ajudar o pessoal lá. Nossa solidariedade a todos esses municípios da região do Vale do Rio Taquari, do Vale do Rio Jacuí, que sofreram tanto, estão sofrendo, né? Com essas enchentes bravas nesta época do ano. E vim falar também um pouco sobre estas enchentes bravas dentro do nosso contexto do Rio Grande do Sul, né? Hoje é uma prosa mais antropológica, mais cultural. E hoje vamos falar um pouco sobre as duas datas que sempre dão enchente para nós aqui no Rio Grande do Sul. Claro, na explicação científica, na explicação climatológica, né? É a transição do inverno à primavera, as monções, o tal de El Niño, Laninha, que é o aquecimento das águas do Pacífico, a ação humana também, na natureza, é claro, a gente sabe disso, que o tempo é assim, a natureza tem as regras dela, se a gente se mete muito nas regras dela, vai acontecer isso. Mas não estou aqui para chegar a esses pontos. Vamos falar um pouco sobre o contexto que é o São Miguel e a Santa Rosa, os dois santos que são poucos conhecidos até em outras partes do Brasil, pelo que eu pesquisei, mas aqui são muito conhecidos porque sempre são épocas de enchente grande, enchente que faz os rios bufar. Se vocês olharem aqui para trás, existe uma lenda aqui dessa baixada, desse banhado, que quando esse banhado junta água, o rio Camaquã dá enchente. Se nós pensarmos assim, Brasil, nós somos um país essencialmente católico, muito católico. A ferro e fogo, os colonizadores vieram para cá e aí eles instituíram de uma forma muito braba tu estar sendo católico, mas nem por isso se deixava aquela mescla, como eu falei, entre as outras culturas. O dia de São Miguel, por exemplo, ele é dia 29 de agosto, então se fala que choveu na semana do dia de São Miguel, chove todo mês de setembro com enchente grande. O dia de Santa Rosa é dia 23 de setembro, Santa Rosa de Viterbo, também da enchente grande. E daí a gente fica observando esses contextos que com a modernidade tu teria que ainda manter a tua cultura, a tua tradição, a tua visão sobre o passado, porque o conhecimento que vem de lá é o conhecimento empírico, pela experiência.
Mas infelizmente com todas essas modernidades, vejam só, eu tô aqui, né, clareando o dia e eu tô fazendo um videozito com a tal de Neil deGrasse aí atrás do telefone para dar uma coisa mais bonita, né, Che? Isso aí é modernidade, mas é uma forma que você usa de passar os conhecimentos nossos. Aqui em nossa região, que era Canguçu, Encruzilhada, Piratini, outra parte ali, Camaquã, São Lourenço, é uma região bastante primitiva na sua fé, porque a fé no Rio Grande do Sul, ela vai desde as pessoas que tinham procissões até as pessoas que tinham apenas algumas crenças, como por exemplo, a crença Deus gosta e ajuda quem faz o bem e castiga aquele que faz o mal. Isso eu aprendi com meus pais, não aprendi com meus avós porque não tive a oportunidade de conhecer eles, porque eles nasceram no início do século XX, outros nasceram no finalzinho do século XIX, então não tive, infelizmente, essa oportunidade de conviver. Mas como convivi com meus pais, meus tios, que são praticamente centenários, se estivessem vivos, eles sempre comentavam isso. Um comentário que era feito aqui, por exemplo, nos dias que se tinha que se preservar a religiosidade, era o dia de Sexta-feira Santa. Eles tiveram nessa casa velha do lado, aqui que eu já mostrei para vocês, uma casa centenária, eles tiveram um armazém entre a década de 50 e a década de 60, meu pai e meus tios. O único dia que eles respeitavam e não vendiam nada, não abriam, era a Sexta-feira Santa. Por quê? Porque Natal era uma data de pessoas ricas. E vivia-se numa situação de, não miséria, mas uma fartura na miséria. Tu tinha que produzir tudo para te alimentar e tu ia, raramente tu ia nos médicos do povoado. Daí, através dele, através de meu pai, de um tio meu, que também foi um baluarte na forma de eu gostar de história, de entender história, através dos causos antigos deles, ele contava causos de benzeduras no tempo. E eu agora, há pouco tempo atrás, prosendo com meu irmão ali, que eu não me lembro, quando meu tio faleceu eu tinha 10 anos, né? Ele era de 1922. Então eu tive um contato com ele já quase no fim da lida dele, né, aqui nesse mundo terreno. E ele contava para mim, que contava meus irmãos que contaram para mim, vamos deixar meio claro isso aqui, né, que eu não vou fazer nenhum corte. Aqui eu dou uma prosada com vocês como tem prosada no meu galpão mesmo. Sobre as formas de tu benzer o tempo. A benzedura mais comum quando está se levantando um temporal era tu benzer com um machado em cruz e dizer umas palavras. Essas palavras eu até anotei aqui, ó. Com esse machado na mão, corta em cruz esse chão. Com a Virgem Maria, Mãe do Salvador, leva para longe esse tremor. Em nome de Deus e da Nossa Senhora. Era estas palavras que se dizia. Bastante simples, bastante humildes, mas representavam aquela fé primitiva que as pessoas camponesas do nosso Rio Grande e desse Brasil velho afora tinham. E outra também era comum que se fazia, era da Santa Bárbara, que é a que protege as pessoas de temporal. Então esta minha afinada mãe contava muito e fazia, jogando uma colher no chão e fechando a porta, quando estava dando muita tormenta. Ou então a tradicional cruz de erva mate, né, ou cruz de sal que se fazia, cruz com os 4 costados parelho. Então, esta aqui diz assim: Santa Bárbara bendita, que no céu está escrita, com os alvos de água benta, leva para longe essa tormenta. Tchê, isto me arrepia, porque era o conhecimento empírico e puro de pessoas que muitas vezes eram analfabetas. Com a evolução da ciência, com a evolução do conhecimento humano, acaba-se por deixar isso aqui para trás, mas isso representava a alma do povo camponês rio-grandense. Quero mais uma vez aqui, antes de colocar os videozitos curtos sobre
as enchentes aqui na nossa região, que não foram tão fortes. Minha singela homenagem, minhas singelas condolências e meu tributo em forma de palavras para que o pessoal tenha força e tenha fé nessa luta contra a natureza, que não tem como lutar contra ela. Mas vão se reerguer e com a graça lá de cima, com a graça das forças do universo, ou daquilo que tu acredita, vai tudo se tranquilizar daqui mais alguns dias. E esperar muito mais chuva, né, meus amigos? Porque estamos no período das enchentes de Santa Rosa e de São Miguel. Baita abraço no coração de cada um de vocês. E vamos que vamos tocando essa nossa tradição pelo Rio Grande afora. Ui, galera, por quê? Tempo feio, tempo bravo, meus amigos. O São Miguel e a Santa Rosa vão chegar forte. E hoje nós vamos falar sobre essas enchentes que trazem estrago para nós. E que fazem o mês de setembro, outubro, mês de agosto também serem esses meses de chuva grande.